Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra a Curva. Este é o 15º do teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e, como é habitual, estou com o Diogo. Olá, Diogo, bom dia. Bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite. Vou começar a dizer sempre a tua introdução, assim é mais fácil. Mas bem disposto para aí, Luís, espero que sim. Sim. Especialmente depois de um grande prémio como este, a disposição para falar sobre a Fórmula 1 tem que ser sempre a máxima. E deixa-me dizer, Diogo, antes de irmos de uma forma mais particular para a conversa deste grande prémio, eu não esperava há uns meses atrás, quando começámos a gravar este Contra-Curva, estar a falar da Fórmula 1 desta forma, ou desta Fórmula 1, porque pensava que hoje, a um grande prémio da pausa de verão, estaria a fazer a mesma introdução de sempre, que é, deu o mesmo, deu Max Verstappen, deu Red Bull, deu domínio por 20 ou 30 segundos e não foi o que aconteceu. Portanto, sem mais demoras, porque o tempo é sempre curto. E hoje há muito para se falar, Diogo. Temos que começar pelo vencedor do Grande Prémio, que foi o senhor Carlos. Não por culpa própria, porque acho que a Piastri venceu, mas dominou para o fazer, mas depois deixou ali, por culpa da McLaren, uh, os dois pilotos numa situação, Diogo. Se calhar temos que começar pelo fim, depois deste grande prémio. O que é que tu achaste de todo este filme em volta da vitória de Piastri? Sim, deixa-me só rapidamente recuperar essa tua ideia do. Nós temos vindo para aqui muito bem dispostos, precisamente pelos grandes prémios que têm sido, nem é tanto pelo resultado em si, porque eu acho que neste momento Max podia ganhar, mas tu sabias que íamos ter um bom grande prémio. E não me lembro, eu acho que o grande prémio menos bom que tivemos nesta temporada deverá ter sido o, o grande prémio de Japão, se calhar. Não me lembro a seguir ao Japão, não me lembro de um grande prémio pior ou menos bom que esse. Lembro que o Verstappen ganhou também assim com uma vantagem considerável. Mas de facto tem sido uma época muito boa. E voltando agora à Hungria, é uma grande vitória do Piastri. É uma vitória merecida do Piastri. No entanto, poderia ter sido evitável todo aquele espetáculo que acaba por denegrir de uma Fórmula 1. A Fórmula 1. Há o erro da McLaren, mais um erro da McLaren, que manda o piloto que está em segundo lugar, primeiro às boxes, para cobrir a segunda posição ao Hamilton. Sendo que quando mandam o Norris às boxes para cobrir essa segunda posição, o Hamilton estava a 25 segundos. 25 segundos não era forma nenhuma de. Não havia forma nenhuma do Hamilton conseguir ultrapassá-los ou sequer chegar perto. E viu-se quando Norris sai das boxes, o Hamilton está a 5 segundos. Por isso, há ali todo um espetáculo degradante, principalmente quando o William Joseph, o engenheiro do Norris, começa ali a fazer, parece que uma penitência para lá para o Norris deixar passar o Piastri, que acaba por diminuir a vitória, a primeira vitória do Piastri. Eu preciso dizer, é a primeira vitória. Poderia ser um marco importante, poderia ser uma daquelas coisas que nós nos íamos lembrar daqui a, sei lá, 10, 15 anos, quando o Piastri possivelmente já tiver uma carreira bastante consolidada. Podemos nos lembrar da primeira vitória como sendo uma vitória dominante, como provavelmente seria. Só que se calhar vamos nos lembrar por estas questões completamente desnecessárias. E acho que ninguém ganha com isso. Sim, eu acho que vou começar a minha intervenção por falar também nesse último aspecto que tu disseste. É uma maneira não muito boa de
ganhar uma primeira corrida. Claro, ganhar sempre na Fórmula 1, ganhar na Fórmula 1 é sempre bom. A primeira é sempre especial, mas desta forma acho que é um pouco, diria até desrespeituosa para com o Piastri, porque ele merecia ganhar sem ter que andar a pedir favores, porque ele arranca muito melhor que o Norris, consegue impor um ritmo muito bom. É verdade que impôs esse ritmo no primeiro stint, porque o Max fez a asneira de ir por fora, mas já lá vamos, e depois teve que tentar ultrapassar o Norris, e o Norris teve que se suster dos ataques do Verstappen, e isso deu espaço ao Piastri para fugir na frente. Mas conseguiu, liderou sempre de uma forma confortável, e a sua posição em pista só foi posta em causa pela McLaren, que pelo segundo grande prémio consecutivo mostrou grandes dificuldades em conseguir acertar os timings de paragem dos pilotos que estão à frente, e isso não quero que se confunda com o facto, como eu já ouvi e li por aí, de ser Piastri, ou seja, que por ser o australiano e contra o Norris, e o Norris ser o piloto principal da equipa, que isso poderia ter um, alguma importância na decisão da McLaren de forma a beneficiar o Norris. Isso para mim não me cabe, porque no Reino Unido aconteceu a mesma coisa ao Norris, que é não conseguir parar o piloto da frente no timing certo. Mas só que neste Grande Prémio da Hungria, com uma agravante, era que a McLaren estava a dominar e tinha o primeiro e o segundo carro na frente da corrida, na frente do pelotão. E foi numa corrida, Diogo, entrando mais pela estratégia, em que o overcut estava a funcionar muito bem, que consiste no carro que está atrás do piloto, parar mais cedo para depois fazer uma boa volta de saída, ter mais tração nos pneus e mais grip e mais velocidade nas primeiras voltas e conseguir passá-lo quando o outro piloto for à boxe. Isso aconteceu, o Hamilton fez isso, por exemplo, ao Verstappen, e as coisas, isto estava a resultar e as equipas estavam a utilizar essa manobra. E a McLaren deveria saber que o Norris tivesse a oportunidade de passar o Piastri num destes momentos da corrida, que o faria. E depois, quando isso aconteceu por culpa própria, caíram num espetáculo, e vou utilizar a tua expressão, num espetáculo absolutamente degradante, que passou desde uma simples hora de equipa para o Norris deixar, uma tentativa de ser emocional, do género, lembra-te dos domingos de manhã, lembra-te das reuniões que nós temos antes da corrida, até que a única maneira de deixar de convencer, ou diria até obrigar o Norris a dar a posição ao Piastri, foi fazendo chantagem. Foi uma chantagem que o piloto do Norris fez porque, quer dizer, porque ele disse-lhe que algo do género, não ipsis verbis, mas disse: Lando, lembra-te que não se ganham campeonatos sem a equipa, sem o Oscar. Foi assim uma coisa do género. Isto, se para mim não é uma ameaça, não sei o que é. Portanto, teve que ser a lei da ameaça, e isto estraga não só, bem, não diria estragar, mas mancha não só uma grande e brilhante corrida do Piastri, que poderia ter sido a sua primeira vitória a dominar todas as voltas, tirando aquelas em que parou para ir à boxe, e estraga um 2 da McLaren numa era de domínio Red Bull. E com tudo o percurso da McLaren, porque a McLaren venceu com o primeiro e o segundo carro de uma forma absolutamente confortável. Quer dizer, e manchou isso com uma novela mexicana. Eu, quando estava a ver o Grande Prémio, nessa altura, parecia que estava a ver um episódio do Drive to Survive na Netflix. Parecia um domingo à tarde em que eu estava em casa a ver um episódio da Netflix, e via toda esta rivalidade e toda esta, esta confusão. E depois, quer dizer, isso notou-se pela, pela má disposição natural do Norris no final da corrida, porque eu não o quero criticar, porque ele está a lutar pelo campeonato do mundo de pilotos. A distância é grande, é verdade, mas ele está. Viu-se o resultado do Verstappen, e é possível a Red Bull neste momento cometer um ou outro erro. É possível o Verstappen bater, ele vencer uma corrida, ganhar 25 pontos e entrar para dentro da corrida e perde 7. E eu percebo que o Norris quisesse vencer a corrida, porque se o Piastri não tem culpa de ter sido prejudicado, o Norris também não tem culpa de ter sido beneficiado. A culpa é totalmente da McLaren. E depois o Piastri, que não estava absolutamente satisfeito porque ganhou desta forma. É natural, não é? Ter que ganhar porque a equipa teve que implorar ao seu colega de equipa para o deixar passar.
não obstante de tudo o que ele fez até esse momento, acaba por manchar um bocadinho a vitória e a responsabilidade da McLaren. E repara que nós podemos estar aqui a falar de uma vitória imaculada, eu diria mesmo imaculada do Piastri. Claro. Se não fosse esta história de que a McLaren criou, que quase parece uma história à la Ferrari. Eu acho que o Andrea Stella sai da Ferrari para a McLaren e parece que ainda trouxe os tiques de Ferrari. Sim. É complicado, desculpa-me interromper, mas é complicado quando é simples. Caramba, é simples. No Reino Unido, parar o Norris poderia não ser assim tão simples porque estavam em condições de pistas adversas, mas quer dizer, na Hungria, porque é que não pararam o Piastri à frente? E porque é que deram vantagem de estratégia ao piloto que estava em segundo lugar a 3 ou 4 segundos? Não faz sentido nenhum. É amador. Eu até digo, eles diziam na volta de ir para as boxes, eles se quisessem, como já equipas grandes fazem, eles diziam ao piloto da frente para apertar um bocadinho o ritmo, para entrar nas boxes, e diziam para o piloto de trás para não apertar tanto ritmo. Se calhar havia ali uma margem de 3,5, 4 segundos, que até lhes permitia fazer um double stack. Podiam fazer isso, equipas grandes fazem. E a McLaren, se quer ganhar, a McLaren neste momento está a lutar por 2 campeonatos. Tem o Norris a 76 pontos do Verstappen, que é uma distância considerável em campeonato de pilotos, mas não é impossível de recuperar. Já vantagens maiores já foram recuperadas. É uma ou duas corridas que corram mal e ele está dentro da luta completa. Está a 51 pontos, se não estou a falhar as contas, está a 51 pontos no campeonato de construtores. Portanto, McLaren está nas duas frentes na luta e tem mais condições do que qualquer outra equipa de conseguir conquistar estes 2 campeonatos. Agora, se tiverem um comportamento como se tivessem um carro de há 2 anos, de há 3 anos, em que era um carro ali de terceiro carro, quarto carro, se tiverem este comportamento, vão acabar por perder os 2 campeonatos. E se calhar de uma forma considerável, pronto, o que seja. Mas se estão, e é preciso dizer, neste momento, a McLaren tem o melhor carro. A Red Bull, desde a saída do Adrian Newey ter sido confirmado, já trouxe vários pacotes aerodinâmicos, sendo que aqui para a Hungria foi o maior pacote aerodinâmico da época e nenhum deles deu certo. Nada, zero. Aquilo foi um tiro no escuro. Portanto, a McLaren deveria aproveitar estas ocasiões, principalmente quando estão com um 1-2, em que o Verstappen está fora de pódio, está a tentar lutar para ir para o pódio, mas depois tem aquela batida, de certeza que iremos falar mais à frente. Vai parar em quinto lugar. E que não queiram, exato, e que não queiram tirar aquela a vitória ao Piastri. Eu compreendo agora. Assim, aquilo são contas fáceis. Hungria é uma pista onde derrete pneus, onde os pneus são derretidos facilmente. Claro que um undercut vai ser muito significativo. Não percebo como é que eles não conseguiram prever isso. Ou se calhar conseguiram, ou não interessa. Mas pior é que eles nem sequer se designaram a dizer ao Piastri, agora vai o Norris, na volta logo a seguir vai ser. Não, o Piastri ainda faz 2 voltas. 2 voltas a mais, onde o Norris está a ganhar 1 segundo e tal, 2 segundos por volta. E depois quando vai às boxes, está o Piastri em segundo a 3, 4 segundos do Norris. Diogo, ainda bem que falaste disso. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que é, quando saem os dois da box e o Piastri sai atrás do Norris, a McLaren diz de imediato, passado 1 ou 2 voltas ao Norris, que ele deve ceder a posição. O que a equipa acha que ele deve ceder a posição ao Piastri. E depois inventa aquela desculpa porque é por causa dos pneus. Os pneus, estás a desgastar muito a curva X e Y, isso foi ridículo. É os pneus, coisa em cima nenhuma, não? E aí, o Norris
teve uma atitude que eu compreendo, que eu percebo, mas que ao mesmo tempo não lhe fica muito bem. Foi que quando a equipa lhe pede pelo menos conter o ritmo para o Piastri se aproximar e essa troca de posição não ser tão escandalosa como foi, porque o Norris travou numa reta, passou de 300 km para 180 e tal km por aí para o Piastri passar, para não ser tão escandaloso, e o Norris faz precisamente o contrário, que é aumentar o ritmo para provar à McLaren que ele é o piloto mais rápido e que nesta situação não lhe podiam fazer a troca de posições porque não era uma coisa de um segundo ou de dois, era de 5, como se tornou. Isso por um lado o Norris tem razão, porque realmente não fez sentido trocar de posição naquela altura, ao mesmo tempo fica-lhe mal, porque é uma atitude um pouco... eu quero medir bem as palavras para não ser desnecessário, mas eu acho que é uma atitude um pouco arrogante, não é? Porque é aproveitar-se de um trabalho para uma vitória que foi feita pelo colega de equipa. E nós estamos a falar de uma situação. Dizes? Deixa-me só dizer que eu acho que o Norris não deixou a ultrapassagem para, sei lá, para a reta da meta da última volta, para a linha de meta, aliás, como, por exemplo, Schumacher Barrichello em 2003 mas aí estamos a falar de situações diferentes. Sim, o Barrichello era o Barrichello e o Schumacher era o Schumacher. Exato, mas eu acho que ele só não deixa para essa situação, porque se calhar também seria uma situação humilhante para o Piastri. Humilhante para ele, humilhante para a Piastri, humilhante para a McLaren. Eu acho que ele também não quis humilhar assim tanto a McLaren, mas fazê-lo na linha da meta, na reta da meta, onde está toda a gente centrada, tanto no circuito como até em casa, toda a gente quer ver aquela reta porque é o único ponto mais interessante da pista. Sim. E acaba por ser simbólico, mas não é tão humilhante quanto seria se fosse da última volta. No entanto, vamos supor que a ordem de equipa não é assim tão ridícula quanto é. Vamos supor que aquilo é do mais ridículo possível. Se o Norris tivesse cumprido a ordem logo quando foi dada isto, mais ou menos já 15, 18 voltas do fim, o Norris teria tempo de começar então a atacar o Piastri e provar que conseguia ultrapassá-lo e provar que conseguia ganhar dentro de pista. Exatamente. O Norris perde nesta situação, mas eu também percebo do lado dele que é, estão a pedir a um piloto que está em primeiro para não ganhar a corrida. A partir daí já é uma coisa dura. É isso, claro que é super duro e já disse, e tu já disseste, e torno a dizer que a culpa desta situação é da McLaren. Mas eu também acho que o Norris não soube gerir bem isso. E tu tocaste no ponto, Diogo, que se não me falta a memória, essa situação aconteceu a 12, 13 voltas do final da corrida, por aí. Portanto, se ele tivesse dado logo a posição, tinha a possibilidade de tentar atacar, porque a McLaren não disse que o Piastri tinha que ganhar a corrida. Aliás, a McLaren disse que os dois pilotos estavam na luta e que podiam os dois pilotos lutar. Queriam que fosse restabelecida a justiça que eles não proporcionaram nas paragens. Portanto, o Piastri assumia o primeiro lugar da corrida, o Norris até teria uma certa vantagem, porque conseguia ficar ali um segundo e tal, e poderia tê-lo atacado. E aí depois já tinha sido restabelecida a justiça, e aí depois era piloto contra piloto e era corridas. Agora, nós assistimos a uma bela corrida de Fórmula 1, inclusive na luta pela vitória, até ao momento em que deixou de ser uma corrida de Fórmula 1 e começou a ser uma novela mexicana, ou uma série para a Netflix. E perdeu a Fórmula 1 também. Eu acho que também perdeu um bocadinho a Fórmula 1 neste fim de semana, com esta luta pela vitória que foi absolutamente ridícula. E eu já estava cansado de ouvir aqueles áudios, porque eram, quer dizer, irritava. Poupa na 10, poupa na 11, dá lugar ao Piastri, precisas da equipa, tens que pensar no Oscar, tens que pensar nos domingos de manhã. Quer dizer,
Aquilo era algo irritante mesmo. Claro, e a McLaren, Diogo, só não soube gerir na corrida e não soube gerir a parte humana dos pilotos, porque eu percebo muito o lado do Piastri se ir abaixo se não vence esta corrida merecendo. Mas a partir do momento em que a McLaren diz uma, duas, três vezes ao Norris que ele tem que ceder posição e ele não cede, não é preciso entrar no ridículo, deixem lá o rapaz ganhar a corrida e depois ajustam-se contas no final, não é? Eles, Para o futuro. eles podiam fazer uma coisa muito interessante. Tu tens as hierarquias dentro, espero eu que haja hierarquias, porque eu acho que não funcionaria nada sem hierarquias. Mas tu tens o William Joseph a mandar trocar Claro. posições, ele não troca. Depois Era abrir o microfone ao Zac Brown. Não era preciso chegar a tanto, mas se ele não obedece ao engenheiro, então tu tens o diretor desportivo, que não estou a lembrar o nome dele, tens o diretor desportivo. Se ele não obedece ao diretor desportivo, abre o microfone ao André Stella. Se não obedecesse ao André Stella, já tinhas o Zac Brown. Não sei se o Zac Brown estava lá, mas também se não tivesse, entrava o telefone, não tem problema. Exato, já vimos a própria McLaren a fazer chamadas em meio das provas. Mas, sim, Diogo, era como acontecia com a Mercedes. Sim, entrava o James Mercedes, Bottas e Hamilton, entrava o James Wolff, que agora é time principal da Williams. E muitas vezes entra o Toto Wolff, nem que seja para motivar, ele entra e mete voz. Eu lembro-me em situações em que tanto o carro... Valtteri, please abort isso, faças lá. Não, mas por exemplo, tanto situações mais recentes, tanto o carro quer seja do Russell, quer seja do Hamilton, estivessem menos competitivos e eles começassem-se a queixar muitas vezes. Eu lembro perfeitamente do Toto Wolff abrir o microfone e dizer: nós sabemos que o carro é mau, pedimos desculpa, mas agora está calado e acaba a corrida. E assim acontecia. Claro. Não, e agora lembrei-me daquela situação em Sochi, penso eu, na altura em que ainda se corria para esses lados, em que sim. Foi em Sochi. Sim. Foi em 2000. Não, mas a da volta mais rápida. Acho que foi nos Países Baixos, ou não? No primeiro ano. Foi. Acho que foi nos Países Baixos. Foi nos Países Baixos. Valtteri, please abort, faças lá, que depois o Bottas esqueceu-se de tirar o pé do acelerador. Exato. O Hamilton estava... O Hamilton tinha a volta mais rápida, estava em segundo atrás do Verstappen, não conseguia passá-lo. Sim. Exato. Mas aí justifica-se porque realmente percebeu-se nesse ano como é que esse campeonato ficou decidido. Diogo, acho que McLaren está tudo. Não é? Se não tiver, temos que acelerar porque ainda temos que ir deixa-me só outras corridas, outras situações. Só dizer mais uma coisa. Agora neste fim de semana temos Spa e depois temos a pausa de verão, mas a McLaren ou define hierarquias entre os pilotos. Claro. Uma vez que o Lando está a lutar pelo campeonato. Ou lá está, vou dizer aquilo, ou definem as hierarquias, ou definem ali uma forma de abordar as corridas, principalmente em situações em que estejam com uma zebradinha, que se calhar até vai acontecer mais vezes, ou, repito, vão perder os dois campeonatos de uma forma categórica. Ponto. Sim. Mas, Diogo, eu acho que neste momento o foco da McLaren tem que ser o campeonato de construtores, porque é o campeonato em que eles realmente estão na luta e que tem uma vantagem sobre a Red Bull. Sim. Depois, os pilotos, logo se há de ver se as coisas se proporcionam ou não. Por falar em construtores, falar em pilotos, vamos à corrida de um rapaz que, por norma, é um tipo muito tranquilo, muito calmo, medita aos domingos de manhã em vez de ficar a jogar PlayStation. Se bem que mais línguas dizem que ele faz simulador durante a noite de sábado para domingo. Eu não acredito, ele é um rapaz muito calmo, sempre foi, mas que este fim de semana o parafuso deve ter ficado um bocado moído porque aquilo não correu lá muito bem. Não correu em termos desportivos. Depois ele também se zangou aí com o pessoal. O Lamiesa, coitado, já tem pouco cabelo. Ficou sem o que tinha porque
porque o Max realmente teve um fim de semana para esquecer, como o próprio disse no final da corrida e publicou nas redes sociais. Foi um fim de semana para esquecer e não sei muito bem por onde começar, não é? Porque nada corre bem, não corre bem a qualificação, a corrida andou às pancadas. Diogo, vamos primeiro à qualificação, queres ir à corrida, Aliás, deixa-me começar. Eu acho que Eu deixo. na sexta-feira já dava para perceber que o carro da Red Bull não era assim tão competitivo quanto esse. Mas depois, claro que na qualificação aquilo ficou. Aliás, na qualificação, e vamos excluir o Pérez, não é uma péssima qualificação do Verstappen, ele fica a 46 milésimos do Norris, é uma coisa ali em segundo, mínima. Não, ele fica em terceiro. Ele fica em terceiro. Fica em terceiro, Depois é 46 milésimos. Só que aquilo é ali uma diferença mesmo mínima, é uma coisa de uma curva que se calhar foi 30 centímetros mais alargada e pronto, fez a diferença. Por isso, mas claro, a corrida, eu acho que toda a corrida é péssima. A estratégia pode ter sido mal executada, apesar que eu percebo a ideia da estratégia, porque o Verstappen em stints mais longos, quando os outros começavam a sofrer com os pneus, o Verstappen conseguia ter voltas mais interessantes no final dos stints. Por isso eu até percebo o porquê da Red Bull ter estendido o stint. Agora, claro que não valeu a pena e não valeu a pena e eles acabaram por perder imenso nas duas paragens. Deixa-me só dizer sobre a estratégia antes de passares para outro ponto da corrida do Max, que é para não estarmos sempre aqui a misturar muito sobre a estratégia. Eu concordo contigo, porque eu acho que a Red Bull não poderia ter feito muito diferente. É verdade que se deixou passar pelo Hamilton nas boxes. E até pelo Leclerc, se não me falha a memória, mas quer dizer, a Red Bull tem sofrido um problema que é, com o final da corrida, o carro perde muita performance. E eu acho que esta paragem tardia é tentar retardar também essa perca de performance que a Red Bull sabia que ia acontecer em relação a todos os carros da grid. Não é? E quando falo de todos os carros, falo de McLaren, Ferrari e Mercedes. Portanto, eu percebo a estratégia. E sobre o comportamento do Max, a falar sobre esta estratégia, quer dizer, eu acho que é de uma falta de reconhecimento daquilo que é a equipa de estratégia da Red Bull e tudo aquilo que lhe deu. Porque, quer dizer, Sim. no Grande Prémio passado, não este, obviamente, mas à chegada à Hungria, no Grande Prémio passado no Reino Unido, se não fosse a Anna Schmidt, né? Se não fosse a Anna Schmidt a ter a ideia brilhante de lhe colocar os duros e de ter a capacidade de perceber que para o carro do Max, para o estilo de condução, aqueles pneus eram o ideal naquele momento. Se não fosse ela a ter essa capacidade, o Max não tinha ficado em segundo. Ou se calhar o Max nem sequer tinha ficado no pódio. Portanto, sim. a Red Bull acertou muitas mais vezes do que aquelas que errou, e dessas que acertou, muitas delas foram absolutamente brilhantes e deram vitórias ao Max. E o Max passaste da forma que se passou, está de cabeça quente, é verdade, teve uma corrida difícil. Na primeira curva, aquilo foi ali uma situação um bocado complicada, já lá vamos. Mas quer dizer, passaste da maneira que se passou, mandar a equipa para sítios que eu não vou dizer agora, mas que toda a gente ouviu, não é? Não se faz, principalmente sendo a equipa a Red Bull. E o Max é 3 vezes campeão do mundo, vai a caminho da quarta, mas tem que perceber que se não fosse a Red Bull a construir-lhe um carro dominador, se não fosse a Red Bull, a quando esse carro dominador não funciona na sua plenitude, quando o Max não está no máximo das suas capacidades e da sua condução, a ter estratégias que o colocam à frente, o Max não conseguia ser campeão do mundo. E o Max não tinha conseguido ser campeão do mundo em 2021 se não fosse a estratégia da Red Bull. Em 2022 ajudou, porque a Red Bull venceu muitas vezes a Ferrari na estratégia. No ano passado foi mais dominante em termos de carro, mas quer dizer, se não fosse a Red Bull, o Max não tinha sido campeão do mundo. Epá, e tratar assim a equipa só porque corre mal uma vez, eu não percebo. E
Pá, eu acho que o Max e o Norris, depois destes grandes prémios e na pausa de verão, se podiam juntar e ir à terapia e deixar de ser um bocadinho de chorões, porque e sinceramente irrita-me um bocado quando se parte para a arrogância e para a agressividade só por correr mal uma vez, tendo corrido muito bem e de uma forma inesquecível outras tantas vezes. Pá, e quando o Diogo, e tu disseste isso bem, quando não foi um erro claro de estratégia, não é? Porque não foi um erro claro, foi uma decisão que acabou por não ter o resultado esperado, mas não é uma decisão, uh, uma má decisão clara como foram as decisões da McLaren. Se estivesse nessa situação eu até compreendia, eu até podia justificar aqui esta atitude do Max, mas não foi, não percebo, e é muito condenável. Já falar daquilo que ele disse no final da corrida, penso que caso ao AF1T sobre quem criticou as suas atitudes e ele aí foi mesmo mal educado. Sim. Não sei se sabes daquilo que estou a falar. Sei. Também mandou. Passaste, quer dizer, isto mandou, quer dizer, mandou as pessoas para o mesmo sítio que mandou a equipa, no fundo. Mandou a equipa, pá, que toma medicação em casa, meu. Ou que durma mais, se calhar é falta de sono. Pode ser falta de sono, um gajo fica a jogar simulador antes da corrida, pá, que fica a dormir. Para ver se fica melhor humorado, quer dizer, isso se faz. Aparentemente, na transmissão da Sky Sports, o David Croft disse que o Max está a precisar de... Não, disse assim na ironia, até parece que o Max não dormiu esta noite. Disse assim qualquer coisa. Diego, desculpa só dizer, porque eu acompanhei a transmissão da Sky Sports do terceiro treino livre e na qualificação ele também saiu com uma dessas, porque claramente não é muito normal. Eu não acho que seja normal um piloto de Fórmula 1 não dormir lá muito na véspera da corrida, mas ele é que sabe, tem dado resultado, mas vai haver uma altura que aquilo vai deixar de funcionar. Às 3 da manhã estar a correr no simulador. Está a correr coisa, está a jogar PlayStation, não viu? Sim. Quer dizer, aquilo é jogar PlayStation. Eu também fiquei até esta manhã a jogar PlayStation, mas depois não tinha nada para fazer no dia a seguir, certo? Não, tinha a gravar o podcast contra a curva, mas quer dizer, estou bem, não estou a conduzir no Fórmula 1. Exato. Por isso, claro que quando dormes menos é um dado, é um facto já há muitos anos que a tua cabeça não fica a 100%, o teu corpo não fica a 100%. Agora, mas é isso, Diogo. Uma coisa é não dormir e ir para a faculdade ou para o trabalho no dia a seguir e ter um trabalho normal. Outra coisa é não dormir e o trabalho ser conduzir um carro a 300 km/h durante 70 voltas. Exato. 305 ou 306 km. Claro. 300 e tal. É deplorável o comportamento do Max, mas eu acho que este comportamento do Max já é uma coisa, já é uma bola. É hereditário também, não? Sim, e não, também já vem de família. Sim, é hereditário e depois é uma bola de neve que está a aumentar desde o caso do assédio sexual do Christian Horner. Sim, aqui para partir. Porque há este caso, do nada, tu tens o Helmut Marko a atirar-se ao Christian Horner, e já se sabe que o Helmut Marko e o Christian Horner já têm ali uma relação tensa desde há muitos anos, e depois tu tens o Max que fica ali no meio, mas é um meio que já está a tender para o lado do Helmut Marko. No entanto, o Horner tenta sempre ir ali buscar o Max, porque sabe perfeitamente que se perde o Max ninguém sabe o que é que será da Red Bull. Claro. Se perdem o Max. Portanto, o Max fica ali naquele meio. Nota-se. Há muita coisa que é mesmo desnecessária. E estar ali. Eu acho que o ponto máximo e vou voltar a usar uma expressão que usei um bocado, é deplorável. E o ponto máximo do comportamento deplorável é quando tens o Jean-Pierre Lambiase a dizer: eu não vou discutir porque isso é infantil. Claro. É infantil. O Max parecia uma criança. O Max parecia... Tu vês a Fórmula 2 muitas vezes, também, e nós vemos este comportamento muitas vezes de muita reclamação, por exemplo, do Isaac Adjar. Mas o Isaac Adjar, deixa-me dizer, o Isaac Adjar é um puto.
tem a nossa idade, é um puto. Ainda está a aprender. Está na Fórmula 2. Está a lutar pelo título na Fórmula 2, mas lá está, é um puto. E está também a saber gerir essas emoções. Sim. E que são precisas. Diogo, deixa-me só dizer uma coisa. Há uma comunicação com o engenheiro em que o Jean-Pierre diz ao Max qualquer coisa do género de tu estás de uma forma irónica, ai que belo tratamento que tu estás a dar aos pneus, ou assim alguma coisa. E ele diz, estou a corrigir a pi que vocês fizeram, não é? E a tirar à equipa isso é de mau fígado, porque quer dizer, o Max poderia dizer perfeitamente que estragou também a estratégia da equipa quando a primeira volta fez a porcaria que fez. Sim. Que já lá vamos. Ou que poderia ter estragado também a estratégia e o resultado da equipa quando decidiu travar depois da curva. E bateu no Hamilton. Quer dizer, por um lado temos discussão até factuais que o Max cometeu e que deixou um bocadinho em causa aquilo que teria sido a sua performance na corrida. E por outro lado, temos uma estratégia que não é claramente má por parte da Red Bull. Quer dizer, é uma falta mesmo de noção o Max não perceber isso. Eu acho que o Max tem que perceber. Eu acho que o Max devia ter percebido que não ia ser o dia dele. A um determinado ponto da corrida, não é uma dia, é normal, toda a gente tem dia maus. Claro, e se fosse o Max Verstappen, o Messi não, mas se fosse o Max Verstappen há 4 anos atrás, brincadeiras à parte, se fosse o Max Verstappen há 4 anos atrás, eu percebi esta atitude, mas o Max tem 3 campeonatos do mundo e vai a caminho do 4º. E um campeão, um grande campeão, tem que perceber que às vezes não se pode ser brilhante. E enquanto se pode ser brilhante, tem que ser bom. E tem que se garantir o máximo possível. E o máximo possível para o Verstappen nesta corrida era o 3º lugar. Acabou em 5º. Por mais culpa própria do que culpa da Red Bull. Sim, exatamente. E se calhar podemos justificar isso porque temos que ir aos incidentes que o Max teve. Vamos por partes, não é? Vamos ao primeiro e eu posso começar para tu ir pensando. Quer dizer, acaba por ser um incidente de corrida, porque o Norris não arranca mal, mas o Piastri arranca muito melhor e vai por dentro. E o Norris tem que tem que ocupar o apex de forma a dar espaço ao Piastri para conseguir passar por dentro. Ainda para mais sendo colega de equipa, não são o Rosberg nem o Hamilton, não queriam bater logo ali da primeira curva. Não queriam estragar a estratégia da equipa, portanto, eu tenho que claramente dar esse espaço. E depois o Verstappen, não sei por alma de quem, acha que consegue ir por fora com 3 carros ali. Eu não me lembro de ver muitas ultrapassagens a 3 na primeira curva da Hungria, sinceramente. Porque depois a pista aperta e voltam à esquerda e o Max tenta ir por fora e o Norris não tem outra possibilidade que não fazer a curva. E ao fazer a curva atirou o Verstappen para fora, mas o Verstappen é que se mete lá. E o próprio desenho da curva obriga que os pilotos usem o máximo espaço na saída da curva. Portanto, os pilotos precisam daquele espaço. São atirados para fora. Para fora. Sim, portanto... Eles curvam, travam forte, ao saírem o carro sai para fora. O Max é normal. O Max só teria hipótese se entrasse por fora e fizesse uma tesoura. Aí, se calhar, tinha hipótese. Agora, e ali por fora, nunca na vida ia conseguir. Mas era impossível o gajo fazer uma tesoura na primeira curva. Exato, ele estava a fazer a tesoura, bateu-lhe tesoura atrás. Quer dizer, e depois ele percebe que comete esse erro, sai para fora da pista e que nem uma criança acelera e sai à frente do Norris. E depois, quando o Jean-Pierre Lamiesi lhe diz: Max, estás sob investigação, obviamente que está sob investigação, porque uma coisa é um acidente de corrida, outra coisa é ganhar uma vantagem ilícita. Estás sob investigação, o melhor é dar exposição ao Norris para evitar uma penalização. E ele começa a disparatar para a FIA. Sim. E começa a dizer: agora é bom saber que podemos empurrar pilotos. Do género, já que me empurraram, agora vou fazer uma balbúrdia e vou começar a empurrar toda a gente para ganhar. Quer dizer, ele começou, Diogo, e voltámos a essa situação da cabecinha, ele começou perdido. O Max porque percebeu que não ia conseguir ganhar a corrida porque a McLaren estava muito melhor. Ele começou a cabeça perdida.
Aquele Max da Hungria parecia o Max de 2018, de 2017, que batia em toda a gente. Claro. E Eu não tenho aquilo saudades acontece. desse Max, sinceramente. Não, eu também não. Tenho algumas porque acaba por ser um bocado engraçado, não é? Ver a infantilidade dele, mas eu gosto mais do Sim. Max que ganha corridas e que é um piloto campeão. E não Só foi. que a diferença é que esse Max tinha 20 anos e este Max Claro, vai caminho dos tem 27. Exatamente. Tem quase Vai 26. caminho de 27. Não, 27 Por anos isso, parece que não, mas 27 anos e já, 3 campeonatos do mundo assim, pesa. já E depois, é bastante adulto. Diego, não sei se sobre este primeiro incidente tens alguma coisa a dizer ou se podemos partir Não, para a segunda. aquilo acontece porque o Piastri vai por dentro e o Piastri, indo por dentro, tem a prioridade na curva, e a verdade é essa. Claro. A partir daí é uma. Eu não sei se é o efeito de acordeão, né? Tudo que vai lá para fora vai ter que levar com as consequências. Certo? Por isso, se um está a ocupar o espaço de dentro, o outro vai ter a ocupar o espaço mais exterior e o Max não vai ter espaço. E depois eu pergunto-me o que é que ele ganhou em achar que indo por fora ia ser beneficiado? É que ele não ganhou posição nenhuma, danificou, sujou os pneus porque foi por fora e ganhou chatices. Sim. E ganhou chatices porque depois teve que estar a pressionar o Norris. Ele e acabou por perder. Pá, quanto ao segundo incidente, aí é um otimismo um bocadinho desmedido do Max porque ele trava tão tarde que acha que consegue fazer aquela curva sem reduzir a velocidade e depois o Hamilton pobre coitado abriu espaço para passar, percebia que não ia conseguir lutar com ele e vai a virar o carro e tem um gajo com as 4 rodas bloqueadas a sair um monte de fumo aí contra ele e depois ele levantou assim um bocadinho de voo até e bateu. Posso dar a minha irritação sobre isso. Posso dizer qual é a minha irritação? Não é sobre a manobra em si do Max, porque o Max trava tarde se calhar naquela situação. Se calhar, é um incidente de corrida, mas sim, é um incidente de corrida e eu defendo que não devia haver nenhuma penalização. Eu acho não, eu também disse esta questão do Max ser responsável pelo incidente porque foi ele que travou tarde, mas é um incidente de corrida, foi muito otimista e acabou por correr mal. Mas não foi propositado, ele não foi para a curva a querer bater no Hamilton, muito pelo contrário, ele queria passá-lo. Ele depois diz que o Hamilton deu uma guinada para a direita. E o pior, claro, é uma curva e ia dar a guinada para a esquerda. E o pior é a FIA não penaliza o Verstappen e diz lá no comunicado que não há nada a penalizar porque o Hamilton não fez o que devia fazer para evitar o acidente. Porque não para a direita, meus amigos, é uma curva para a direita. Claro. É uma curva para a direita. O Hamilton está a conduzir o carrinho dele a 300 km/h de uma reta. Olha para o lado, vê que o Verstappen não vai passar. E que não tem hipótese. O Hamilton trava. O Hamilton trava muito mais cedo que o Verstappen. Porque quer preparar o ataque a seguir e quer pelo menos sair junto. E está na vidinha dele e vai a virar e vê um gajo que bloqueou a travagem por completo e que vai contra ele. O que é que ele vai fazer? Vai puxar o travão de mão e vai parar o carro? Vai virar para a esquerda? O que é que ele vai fazer? Não, ele tem que fazer a corrida dele. Ele quando vira, nem sequer se apercebe que o gajo está ali ao lado dele, a bloquear. Isto é tão ridículo que tu assumes que não podia haver nenhuma penalização, certo? Porque é um incidente de corrida, não pode ser penalizado. Mas ao mesmo tempo, a explicação da FIA para não haver uma penalização é inaceitável. É responsabilizar um outro piloto se não fez tudo para evitar um acidente. Se alguém não fez tudo para evitar um acidente, deve ser penalizado. Portanto, aqui estou a dizer, nós não penalizamos o Hamilton, mas o culpado deste incidente é o Hamilton porque não fez o que tinha a fazer. Quer dizer, como se o Verstappen tivesse feito, que era travar numa altura normal. A FIA com as suas coisas. O Verstappen também não fez aquilo que devia ter feito, que naquela distância poderia perfeitamente ter travado mais cedo e ter uma melhor saída para com DRS. E passavam na mesma. Porque o Hamilton desistiu. Sim. O Hamilton resignou-se sobre o facto de ser ultrapassado nessa curva. Mas 45 minutos.
Sim, deixa-me de só, episódio deixa-me diz. só elogiar, a construção daquele monolugar da Red Bull, que o gajo dá um salto para aí É verdade. do metro e tal, bate no chão com uma Ó violência e o Diogo, carro não se desfaz. Diogo, isto por ser combinado, mas ainda bem que falaste em saltos. Porque vamos ter que dar um saltinho em 5 minutos, 2,5 para cada um, 2 minutos e meio para cada um, a dois rapazes que também andaram aos saltos na qualificação. E dois rapazes que, hashtag, alegadamente, andam a disputar um lugar na Red Bull, que é uma grande classificação, uma grande prova do nosso amigo Sérgio Pérez, que pode em risco já depois da pausa de verão para Ricardo, para Lawson ou até para Tsunoda, e se calhar até principalmente para Tsunoda, e depois o Tsunoda foi responder à Red Bull e foi dizer, pá, eu também sei voar, e vou contra a parede. Diogo, dou-te os teus 2 minutos para falares destes dois incidentes e, se possível, também para falares um bocadinho da luta ou do futuro da Red Bull e do futuro do Sérgio Pérez na Red Bull, mas é que só tens mesmo 2 minutos, pá. Portanto, o Pérez, eu acho que não preciso dizer grande coisa, o Pérez deu mais uma de Pérez, que ele é uma estupidez absurda. O Tsunoda, aquele acidente de Tsunoda é um bocado estranho, porque parece que o carro a uma determinada altura deixa-se virar e ele tem o volante para a direita e o carro está aí para a esquerda e depois, pronto, se calhar entrou, depois se calhar saiu com demasiada velocidade ou foi muito cedo ao acelerador e começou a abrir mais e eventualmente poderá haver ali um erro haverá ali um erro do piloto, mas de facto é uma coisa muito estranha, porque eu reparei que ele está com o volante completamente virado para a direita e o carro não vira. Por isso, daí eu achar que poderia ali haver algum problema com o carro, mas talvez não tenha existido. O que leva-me é a pensar que o Pérez vai chegar a Spa, provavelmente, mas se calhar já não vai chegar na Red Bull a Zandvoort, porque é de facto mau e até o próprio Christian Horner já admite que não podem andar com uma só perna, foi o que ele disse. Para mim, a melhor decisão da Red Bull neste momento seria sai o Pérez, metem o Tsunoda na Red Bull, pelo menos até o final da época, para ver o que é que ele dá, e metiam o Lawson na AlphaTauri. Na AlphaTauri não, na Racing Bulls, na Vicar. Vicar. Portanto, Os cartões de exato. crédito. Porque o Pérez... Dava um não é, crédito ao Tsunoda, mano. o Pérez precisa mesmo de sair da Fórmula 1, pelo menos meio aninho, assim fica meio ano em férias com a família e se calhar pode ter mais alguma força, mas de facto o Pérez não dá. E ele faz uma boa corrida, parabéns, fizeste uma boa corrida, fizeste o que te pedia, mas ele até fazer uma coisa que lhe comete erros estúpidos, dá pena. Eu dos meus 2 minutos. Quanto ao futuro da Red Bull, concordo completamente contigo. Acho que o mais acertado para a Red Bull neste momento seria afastar o Pérez, rescindir o contrato, certeza que a tal alegada cláusula da performance já é justificada. E a Red Bull não se deve ter desprotegido de tal forma a dar 2 anos de contrato a um piloto assim. Eu acho que foi uma tentativa de dizer ao Pérez: nós confiamos em ti, tu és o nosso piloto de futuro, não só de presente, mas também de futuro. Mas o Pérez não conseguiu aproveitar essa oportunidade, portanto, do meu ponto de vista, eu concordo contigo. Tsunoda na Red Bull, acho que está na hora. É o piloto mais capaz, dentro das possibilidades, para reforçar a Red Bull. O Liam Lawson já merece uma oportunidade há meses, há anos. Há 2 épocas, pelo menos, que o Liam Lawson merece uma oportunidade na Fórmula 1. Já teve, é verdade. Substituiu o Ricardo, mas e conseguiu ser melhor do que ele. Portanto, acho que seria muito interessante o Liam Lawson entrar na Fórmula 1, até para perceber que o Ricardo também já não é o piloto que era. Já não é um piloto que se calhar justifica a sua presença na Fórmula 1. Portanto, seria totalmente de acordo com esta troca. E depois, quanto ao Pérez, eu acho que é principalmente um problema emocional, não é? É um problema um bocadinho mental do Pérez não conseguir. O Pérez não consegue ser competitivo.
e não consegue ser competitivo porque o carro não é por o carro ser fraco, é porque ele não está bem. E não está bem emocionalmente, e isso acho que não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, e até me parece que seja um pouco claro para todos nós que acompanhamos a Fórmula 1 há alguns anos, pelo menos há alguns anos, para perceber que o Pérez já não é o piloto que era. E esta tarefa de ser segundo piloto do Max e de ter aspirações para ser primeiro piloto da Red Bull, acho que o desgastou muito emocionalmente, e ele está a precisar de sair da Red Bull para, para melhorar enquanto piloto e para poder ter outras oportunidades. Eu acredito que se o Pérez sair, acho que não é o fim do Pérez na Fórmula 1, porque ele tem realmente qualidade, mas não pode ser na Red Bull, tem que ser num sítio em que ele possa ser ele, e a Red Bull já sabe, sempre asfixiou muito os seus pilotos, ainda para mais quando o piloto principal é o Max. Portanto, quanto a esta situação, é por aí. Diogo, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a Hungria. Nós acabamos por não falar na Ferrari. Se calhar posso também dar o meu apontamento muito, muito forever, mas a verdade é que este episódio, por toda a confusão que houve, nos levou para questões mais importantes. A Ferrari continua, se calhar, numa rota descendente, que acabou por ser um bocadinho apaziguada aqui com este resultado do Charles Leclerc, que é um quarto lugar, que é muito importante para o Monegasco, porque veio de corridas desastrosas e conseguiu ser quarto lugar por mérito próprio, conseguiu ser melhor que o Sainz, conseguiu fazer uma boa corrida, conseguiu fazer um bom arranque, uma qualificação decente, conseguiu estar dentro do ritmo, conseguiu estar na luta pelo pódio, isso é bom para o Monegasco. Quanto à Ferrari, não se pode dizer que é um fim de semana desastroso, porque pontua mais que a Red Bull, pontua muito menos que a McLaren, mas pontua menos que a Mercedes. Não, perdão, acho que pontua mais que a Mercedes, mas é preciso fazer alguma coisa nos homens de Maranello, e eles têm que voltar depois da pausa de verão mais forte, porque senão vão perder, não vão conseguir lutar pelo primeiro lugar, já não conseguem, e se calhar o terceiro lugar vai ficar um bocadinho em risco, porque eles já venceram 2 vezes, mas a Mercedes também já. E deixa-me só dizer em relação às vitórias, para também pegar no ponto inicial do podcast, que eu disse que não estava à espera de chegar a este 15º episódio e à pausa do verão, que ainda falta uma corrida, mas já para lá caminhamos, com 7 vencedores diferentes. Das equipas da frente, só Pérez ainda não venceu. Temos Max, Hamilton, Russell, Piastri, Norris, Leclerc e Sainz a vencer. E pensávamos que íamos ter Max, lá caiu uma para o Pérez e uma para outro piloto, e já temos 7 vencedores e vitórias repetidas. A McLaren já venceu 2 vezes, a Red Bull a Ferrari já venceu 2, a Mercedes já venceu 2. Portanto, muito bom mesmo para esta fase. Diogo, eu passo a palavra para fechar este sim, são os apontamentos. Os apontamentos são rápidos. Eu acho que a Ferrari tem uma corrida bastante sólida, bastante positiva, em comparação às últimas corridas. Perdão. Parece-me que foi uma corrida melhor do que as outras, bastante sólidas, estiveram competitivos. O Leclerc, a um determinado ponto, até esteve ali na luta pelo pódio. Por isso, sim, acho que é um ponto positivo. Antes de Spa, que me parece que vai ser uma corrida bastante difícil para a Ferrari. Mas é isso. Tu dizes muitas coisas sobre isso, e acho que dizes, e concordo com isso mesmo. Por isso, sim, boa corrida para a Ferrari, bons pontos acumulados. Era necessário uma coisa destas, bastante sólida, e é esperar que lá está, venham mais competitivos após a pausa de verão. Em Zandvoort pode ser que seja uma pista do agrado da Ferrari, e dizer que lá está, nesta atrapalhação, quase que é uma atrapalhação, ter 7 pilotos diferentes a vencer uma corrida. Pode ser que ainda tenhamos um caos total, que ainda dê para o Alonso vencer uma corrida. Só Alonso vencer, eu fico contente. Só Alonso vencer, eu fico contente. Eu acho que para o Alonso vencer precisam desistir. Portanto, deixam-me fazer as contas. 1 da Red Bull, 2 da McLaren dá 3, mais 2 da Ferrari dá 5, mais 2 da Mercedes dá 7. É preciso existirem 7 pilotos para o Alonso conseguir vencer, porque as coisas para esses lados também não estão muito famosas. Eles conseguiram pontuar com os 2 carros
se me falha a memória. Não, foi só o Stroll. Só o Stroll. Depois porque o Alonso ficou em 11º. E houve ali uma polémica. Pá, já não há tempo para isso, este episódio, mas é verdade, houve essa polémica. Vai ser difícil, Diogo. Vais para a Bélgica, se calhar posso eu começar com as minhas previsões enquanto tu pensas ou dás aí uns retoques. Só dizer a quem nos está a assistir que corre-se já dia 28 de julho, portanto este domingo, o Grande Prémio da Bélgica, às 2 da tarde. A qualificação é no sábado das 3 às 4, e depois os grandes prémios seguem mais ou menos as ordens e as horas normais. Só deixar aqui os 2 eventos principais do fim de semana. Graças à FIA e à FOM e às equipas, não é um fim de semana sprint, é um fim de semana normal. Para mim é uma pista de boas recordações, deixem-me dizer-vos, porque foi na Bélgica o primeiro grande prémio de Fórmula 1 que eu assisti em 2019 com aquela vitória muito emocionante do Leclerc depois do falecimento trágico de Antoine Hubert no sábado, numa corrida de Fórmula 2. É sempre também um fim de semana muito emotivo por causa dessa situação com o Antoine Hubert, que infelizmente, como já disse, faleceu de uma forma muito precoce. Na Bélgica, portanto, previsões, qualificação, eu apostaria em Verstappen, Norris e Piastri. E depois para a corrida aposto na mesma ordem. Verstappen, Norris e Piastri. Não estou com um grande fezada que seja uma boa corrida para a Fórmula 1. É exatamente igual. Eu pensei exatamente nisso. Eu acho que Spa é uma corrida que se adapta mais ou melhor, uma pista que se adapta mais à Red Bull, ou o Red Bull que se adapta melhor a essa pista. E a velocidade em reta será muito importante e o Red Bull tem. Por isso, sim, eu digo exatamente o mesmo. Verstappen, Norris, Piastri na qualificação e mantenho mesmo para a corrida. Eu só acho que o problema de Spa, apesar de ser uma pista fantástica, mas que nos últimos anos não tem dado grandes corridas de todo, o problema é mesmo do DRS. É verdade, concordo. Diogo, acho que fica analisado o prémio da Hungria e esta antevisão ao grande. Não sei antes de dar a palavra para este método do episódio não foi combinado e se calhar vou-te surpreender um pouco, mas há 2 semanas atrás a comunidade portuguesa do desporto motorizado perdeu uma pessoa muito importante, o Paulo Pinheiro, que foi o fundador e o criador do Autódromo Internacional do Algarve. Foi o Paulo que permitiu a todos os fãs de Fórmula 1 que toca com especial carinho a quem vê e ouve este Contra Curva, que é um podcast sobre Fórmula 1. Foi o Paulo que permitiu que se corresse em Portugal 2 épocas seguidas. Foi ele que sonhou, foi ele que trabalhou muito para que isso acontecesse. Não só na Fórmula 1, o Autódromo Internacional do Algarve é ponto de referência devido ao Paulo. Na MotoGP faz parte do calendário com regularidade, nas Superbike também, já se correu no WEC, já se correu no Le Mans Series, corre-se nos GTs, portanto é uma pista muito importante para o nosso país, devido ao Paulo, que infelizmente partiu de forma bastante precoce há cerca de 2 semanas. Portanto também deixamos aqui a nossa homenagem a quem muito deu, Diogo. É também justo dar-te a palavra para os teus sentimentos e homenagem. Sim, o Paulo Pinheiro é de facto uma personagem muito importante no desporto motorizado em Portugal. Será para sempre. O sonho dele permitiu a que muitos portugueses realizassem o seu sonho da Fórmula 1, de ver MotoGP. Por isso, se muitos de nós cumprimos os nossos sonhos, devemos-lo ao Paulo. Vimos o Miguel Oliveira vencer em Portimão. Vimos fantásticas corridas em Portimão. Por isso, sim, é de facto uma homenagem mais que merecida. O Paulo Pinheiro foi de facto um gênio e tenho a certeza que a sua perda será muito sentida no nosso desporto automóvel e que agora a administração do AIA
seja ela qual for, mas que possa pelo menos. Continua o trabalho. Exato, que continue o trabalho Eu desejo que temos. possa, E foi agradecer uma perda. Foi uma perda que foi reagida por eu acho que todos os nichos do desporto motorizado, Sim, até o Max Verstappen deixou os seus sentimentos à família e, obviamente, os pilotos portugueses. E Diogo acaba este episódio a dizer que enquanto se correr em Portimão, o Paulo Pinheiro será sempre lembrado e acho que isso irá acontecer durante muitos e bons anos. Obrigado a quem esteve desse lado, obrigado Diogo. Voltamos para a semana para a análise ao Grande Prémio da Bélgica, para as despedidas ou para o até já para a pausa de verão do Campeonato Mundo de Fórmula 1. Muito obrigado a quem esteve desse lado e até para a semana.